Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da Trilha Carreiras. E antes de mais nada, quero agradecer ao estúdio AlphaCast, maravilhoso. A gente chegou aqui e uma estrutura muito bacana, eu não conhecia, né? E a gente está bem feliz em poder participar desse momento aí da Trilha Carreiras. E eu trouxe uma convidada bem especial, né, que além, né, de cliente, parceira, já conheço há muitos anos, a gente já trocou muito conteúdo, muita informação, e eu não teve uma pessoa melhor para chamar para esse momento, que é a Rúbia Moreira. Eu quero agradecer muito a tua presença, Rúbia, muito obrigado por ter vindo participar desse momento da Trilha Carreiras, um momento, né, bastante importante para a gente aqui da Trilha, né, que é o primeiro de muitos que a gente vai percorrer aí no caminho. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando desse assunto tão relevante, carreira, mercado de trabalho, assunto que interessa para todo mundo. E num momento, né, que a gente tem tanta coisa na internet, a gente estava falando aqui nos bastidores, né, Rúbia? Tanta superficialidade, né, tanta gente se comunicando, mas no fim, né, não tem, né, a gente encontra poucos conteúdos profundos, e aqui a ideia do podcast da Trilha é justamente a gente, né, levar para vocês, público, conteúdos muito relevantes, né, muitas trocas e experiências reais, né? Então, eu queria começar, Rúbia, você, até depois, no final, a gente fala do seu livro, você, né, escreveu parte de um livro que eu li e achei super bacana, né? Você conta depoimentos da sua vida, né, as passagens que você teve nas empresas, e um ponto que me chamou a atenção são as suas referências como, né, líderes que passaram, né, contigo, que foram assim muito importantes para a sua formação como profissional, né? Então, quando a gente olha, né, para trás, né, e eu olho também a minha carreira dessa forma, ela se mistura, né, entre conexão e também competência, conteúdos e tudo mais. Para você, olhando sua trajetória, o que pesa mais, a competência ou as conexões reais da sua vida? Bruno, a gente desenvolve as competências a partir das oportunidades que nos são ofertadas. E eu sempre digo que precisamos muito um dos outros, né? Então, eu conto, né, nesse meu texto que praticamente todas as minhas oportunidades profissionais foram conquistadas por meio de pessoas que me conhecem e me conhecem bem. Então, no início da minha carreira, pessoas que estudaram comigo e depois profissionais que trabalharam comigo, que mudaram de empresa, me convidaram, que me recontrataram. Eu tive uma experiência interessante de um colega que foi meu subordinado e mudou de emprego, enfim, aí em um momento na carreira ele falou: Rúbia, sei de uma oportunidade, vem se candidata, vamos voltar a trabalhar juntos. Então, assim, é muito gratificante porque eu, de fato, pela minha experiência, é isso que faz a diferença numa trajetória consistente e onde a gente tem oportunidade de conhecer pessoas e de sermos conhecidos. Né? Na essência, na forma que a gente trabalha, como a gente conduz o processo, como a gente conduz as nossas relações dentro das organizações. Com certeza. E sempre, assim, eu falo muito de networking, né, Rúbia, nas minhas palestras, nos conteúdos da Trilha Carreiras, e parece meio clichê até, né? Tanta gente fala de networking e muita gente não acredita no networking, né? Mas lendo muita coisa e bebendo de fontes de especialistas que falam sobre o assunto, eu consegui adotar na minha vida profissional o processo de networking, onde a gente sempre regando como se fosse uma plantinha lá, você sempre vai ter resultado. Então, o networking é um processo. Sim. E não adianta você buscar networking quanto mais você precisa. Eu faço uma analogia, né, Rúbia, com o seguro de carro, né? O seguro de carro é tão importante que se você não paga todo mês lá, você, quanto mais precisa, você não vai ter o seguro. O network é parecido. Sim. Então, sempre na trajetória nossa, é importante regar esse networking, né?
falar com as pessoas que você pode ajudar e detalhe, sempre pensar no doar também. O que você pode gerar de conteúdo para as pessoas? Sim. As pessoas pensam, quando vem a palavra networking, vem muito a troca somente, né? Mas pensem primeiro em como você pode ajudar a outra pessoa, porque o receber vem depois, não é verdade? Sem dúvida, existe a confiança e a relação, ela surge a partir dessa troca. Então, quando o profissional ele é procurado numa situação em que ele percebe que tem um interesse unilateral, Uhum. isso não pega bem. Exatamente. Isso não pega bem. Agora, você tem um relacionamento, uma pessoa com quem você fala, interage, acompanha a trajetória. Uhum. Então, aí você vai construindo a relação. Quando você, nessas interações, você tem troca de favores, tem situações que você precisa de alguém que abra uma porta. Você tem aquela pessoa, de fato, é um relacionamento genuíno que você construiu. É isso aí. Então, o resultado tende a ser muito melhor. Com certeza. E o que a Rúbia está falando, pessoal, bem importante. Relacionamento genuíno, construção de verdade. Porque networking não pode ser só marca, né? Não pode ser só a embalagem. Ele tem que ser um relacionamento construído, genuíno, legítimo. E me fez lembrar uma obra que eu li e reli, que é o Dar e Receber, do Adam Grant. Eu recomendo para vocês. Dar e Receber. O Adam Grant fala muito sobre o modelo, né, dos doadores estratégicos. Né? Faltam doadores estratégicos nas organizações. A gente está muito no momento egoísta, pensando muito na gente só. Então, Adam Grant faz essa provocação de que se doar é importante para o processo de vida e de carreira, né? E não é nem só nas organizações, viu, Bruno? A nossa sociedade caminha também para um momento de muito individualismo. Exato. E todo mundo perde. Todo mundo perde quando a gente deixa de se preocupar com essa troca, quando a gente deixa de estender a mão para o outro, sem esperar nada em troca naquela situação, porque a gente não sabe do dia de amanhã e quando a gente se ajuda, os resultados são muito melhores. Né? A gente tem um time para celebrar as vitórias. Com certeza. Né? A vitória em grupo eu sempre acho que é muito mais gratificante do que a vitória individual. Muito mais. Esse individualismo, vocês com certeza devem perceber no supermercado. Eu não sei, eu fico muito chateado quando você chega no mercado e tem uma pessoa, por exemplo, ocupando a vaga de deficiente físico, ou a pessoa ocupando as duas vagas. Cara, é impressionante. Esse é o retrato da sociedade individualista que a gente não quer para as empresas e muito menos para nossas vidas, né? Exato. Muito bom, tá muito bom, hein, Rúbia? Tá muito bom. Tá excelente. Rúbia, a gente falou de networking, quando a gente discutiu, né, pessoal, quando eu chamei a Rúbia para participar desse podcast, um dos pontos que eu sempre estava refletindo é o que falar no podcast com a Rúbia, porque a Rúbia, primeiro, é uma executiva de RH que tem amplo conteúdo e pode falar de liderança, de networking, de gerações, de um monte de coisa. Aí eu falei, cara, você quer saber? Eu não vou focar em nada, eu quero falar de tudo mesmo um pouco, né? Porque eu acho que o público, como é o primeiro episódio, eu estou muito feliz, né, em estar desenhando esse projeto e como convidado da Rúbia para dar esse pontapé inicial. Eu acho que é fundamental a gente falar de tudo um pouco, porque é isso, né? Eu acho que o público quer ver isso, né? Então, gerações, adaptação, aprendizado. A gente estava falando até na semana passada, né, Rú, que justamente a questão da geracional, né, dos conflitos geracionais é algo que tem aparecido muito nas entrelinhas de RH, de gestão de pessoas, das organizações, né? Existe muito discurso sobre conflito geracional. Mas, de fato, eu sei tua visão um pouco, mas eu quero que você, né, compartilhe com o nosso público. Muitas vezes, quando a gente fala de geração, a gente costuma colocar as gerações em caixinhas. Eu tenho uma opinião muito particular. Eu não gosto muito desse estereótipo das gerações, né, Rúbia? Eu acredito que as gerações é muito mais uma questão de mentalidade,
né, do que idade, né? Vamos fazer um trocadilho aqui. Então, eu vejo assim, E aí uma dúvida que eu tenho, uma curiosidade da tua carreira, como que você viu, porque você, né, é de uma geração, né, diferente, nossas gerações, né, é bem diferente dessa geração Z, da geração milênio. O que você enxerga, né, como diferencial? O que a gente aprende com a geração mais nova, né? Quais são os desafios dos líderes, né, para gestionar esses conflitos que acontecem no dia a dia? Na hora de contratar, né, tem um viés do etarismo, né, que também não é saudável para nenhuma empresa. A gente fala bastante isso na trilha, né, a gente vai muito contra essa questão do etarismo, que infelizmente ainda acontece nas empresas. Na tua visão, o que a gente pode fazer como sociedade mesmo para melhorar essas relações entre gerações, vamos dizer assim? Várias perguntas, várias reflexões sobre o mesmo tema, né, Bruno? Primeiro, eu concordo com você que o que a gente vem fazendo de segmentar, né, essa geração é assim, aquela outra é assado, eu acho que isso não é funcional e nem reflete a realidade que nós temos dentro das organizações. Então, a primeira coisa é a gente romper com esse comportamento. Perfeito. Eu também não gosto muito dessa linha que fala de conflito geracional. Então, assim, nós temos dentro das organizações N tipos de conflitos, né? Então, existem conflitos interdepartamentais, conflitos entre níveis diferentes de hierarquia. Então, por que a gente fala que existe conflito geracional? São relações humanas que esperado, né, que surjam situações de conflito, situações divergentes que precisam ser trabalhadas. E falando sobre essa geração mais nova e a coexistência dessas diferentes gerações na empresa, eu particularmente adoro. Adoro. Eu tenho um time muito jovem e vejo que elas têm habilidades incríveis, né? Principalmente quando a gente fala de ferramentas de informática, enfim, digital, né? São muito digitais. Por outro lado, precisam muito de orientações em relação à estratégia, à visão do todo, fazer conexões relevantes para a tomada de decisão. Então, eu acho que é uma via de mão dupla, onde eu aprendo com elas e elas aprendem comigo. Perfeito. E essa é a graça da organização. Eu acredito muito que a gente está aqui para aprender e conviver com pessoas diferentes, que têm desejos diferentes, opiniões diferentes. Isso enriquece. Hoje a gente fala muito em inovação. Nunca foi tão urgente as empresas inovarem. E a gente só inova com gente diferente, com expectativas diferentes. Se a gente continuar com o mesmo padrão de pessoas, a gente vai fazer mais do mesmo, né? Então, eu gosto muito disso, eu acho muito rico. Eu, inclusive, tive o prazer de fomentar alguns programas de inclusão de jovens talentos na empresa. São programas que eu acho que é uma forma da gente contribuir e mostrar que a opinião de todo mundo importa, independente de faixa etária, né? E aí, assim, até contribuindo um pouco sobre o processo de aprendizagem da gente nessa situação, eu mesma já me vi fazendo comentário etarista. Então, uma vez eu comentei com uma recrutadora minha, avaliando candidatos, eu comentei, eu acho que ela é muito novinha, não sei se ela segura o desafio. E depois eu mesma me policiei. Um viés inconsciente, né? Não é porque é jovem e tem menos experiência que isso não é um requisito para assumir a função. E do contrário também, né? E do contrário também. Que é mais comum, inclusive. E do contrário também. A pessoa tem muita experiência, não necessariamente... Né, é lento, não é digital, tem a capacidade emocional para suportar o determinado nível de estresse, porque isso não necessariamente tem relação com a idade. Né? Então, é muito interessante quando a gente lida com a diversidade,
e falando agora especialmente da diversidade etária, porque promove reflexões, inclusive de crenças que nós temos que são limitantes. E quando a gente está ali no cargo de liderança, tomando decisão, influenciando decisão, a gente precisa romper com esses padrões, né, para contribuir de forma efetiva. Muito boa provocação, Rúbia, de verdade, assim. E você conectou, né, gerações com aprendizado contínuo, que é justamente isso, né? O que a gente aprende, de fato, com tudo isso que está acontecendo, né, com as gerações, vamos colocar dessa forma, né, com essa geração, com essa questão etária, né? Sim. E você sabe que uma das... você falou que conflito geracional é algo, até uma expressão, ao meu ponto de vista, não é muito elegante, né? Porque isso, de fato, conflito acontece em qualquer tipo de temática, mas eu recebo muito das empresas essa demanda, né? Olha, mas eu estou tendo líderes aqui que não entendem os mais novos, porque os mais novos não querem trabalhar, os mais novos não querem saber de nada, e os mais velhos também são resistentes à mudança, tal, não sei o quê. Eu acho que a gente tem que trabalhar as competências e a cultura, né? Qual é a cultura da sua empresa? O que faz sentido para você enquanto perfil, né? As empresas, elas passam muito por isso e acabam não se aprofundando e contratam só pelo job description. Não, o mais importante é o comportamento. Sim. E tem muita gente que é jovem e que não vai se adaptar mesmo àquela cultura. E muita gente com mais idade, mais sênior, que não vai também se adaptar. Então, a questão da adaptabilidade à cultura, eu pelo menos acho, né, Rubem, não sei, queria também a tua análise, eu acho muito importante, né, nos dias de hoje, né? E a gente, às vezes, passa por cima, né? Interessante, Bruno. Antes de falar das características da minha empresa, você comentou os jovens, a reclamação, né? Os jovens não querem trabalhar, Sim. Os mais velhos não estão se dando bem com os mais novos. Esse é um desafio para as lideranças da minha geração. Sim. Indiscutivelmente. E eu vou trazer um exemplo aqui para você de uma situação até familiar, uma situação pessoal. Legal. Então, eu tenho 2 filhos adolescentes e os observo, né? E isso é produto para que eu também leve esse tema para a empresa. A minha filha, eu comentei com ela, fez 16 anos, eu falei, nossa, você já tem idade para ser menor aprendiz? E aí eu comentei com ela o valor de uma bolsa de uma instituição financeira. Aí ela olhou para mim e falou, nossa, mamãe, e eu posso, assim, trabalhar 3 meses e sair? Muito bom, cara. E aí o irmão dela, né, que é o meu caçula, que tem 15 anos, ele falou, ai, mamãe, ela só quer o dinheiro para comprar o carrinho da Shein, que ela selecionou de produtos. Ela fez as contas, né? Sim. E isso, na minha geração, na minha história profissional e de vida, era inimaginável. Então, o que a gente buscava? A gente buscava um primeiro emprego onde a gente se desenvolvesse, crescesse e virasse, né, atingisse um cargo de liderança. É inimaginável. Só que a gente precisa entender os desejos dessa geração, porque o futuro do trabalho é deles. O futuro do trabalho é deles. Então, eu tenho que ter uma preocupação. Quando eu olho para os meus processos de recrutamento e seleção, essa história de profissional que entra numa organização e fica 10, 15, 20 anos, isso acabou. Eu tenho que ter um RH estruturado e uma empresa estruturada para contratar rapidamente, adaptar aquele novo colaborador e contar com o melhor dele no tempo que ele desejar ficar na organização. Sem dúvida. E eu ter uma agilidade nesse processo, né? Claro que eu tenho que garantir uma efetividade no processo. Sim. Eu tenho diversos candidatos. Então, você perguntou da minha organização. A minha liderança, que é o sócio
da empresa, ele fala, Rúbia, eu preciso ver os testes comportamentais. Ele valoriza isso. Legal. Ele fala, eu tenho funcionado, bate direitinho quando você me apresenta os testes comportamentais, funciona. Então, assim, eu acho que isso é um avanço, porque nós falávamos, isso não é recente, que contrata-se pelas competências técnicas e desliga pelas comportamentais. Mas parece que isso não era tão percebido, parece que isso não era, a opinião não era unânime. E hoje, eu tenho um head de empresa, um sócio, diretor, falando que ele precisa do teste comportamental para avaliar se o perfil tem mais ou menos aderência à organização. Sim. Porque isso maximiza a oportunidade da gente ser mais assertivo no processo. Com certeza. Né? Agora, com aquela certeza de que dificilmente a gente contrata uma pessoa para passar a vida inteira na organização. Que era um pouco da antiguidade, né? O que a gente estava acostumado a até entender como com bons olhos, né? Sim. Se aquela pessoa entra de estagiário, né? Sim. Eu lembro que meu pai falava isso, entra de estagiário na Volkswagen, sei lá, qualquer empresa multinacional, sai como presidente, era um sinônimo de sucesso, né, na vida. Então, hoje não, cara, eu costumo até, né, Rúbia, até fazendo uma consideração, hoje a gente ainda tem, olha com um certo viés, essa questão da consistência na carreira, né? A gente pega um currículo hoje, né, a gente que trabalha com recursos humanos, é muito fácil, né, a gente colocar um estereótipo naquele profissional que passou curta duração nos projetos e dizer que essa pessoa não se adapta. Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Principalmente hoje um mundo tão dinâmico, tão líquido, né? E tem tantas culturas diferentes e às vezes o profissional ele cumpriu o papel dele lá em 6 meses, então tá tudo certo. E a instabilidade das próprias empresas, Bruno. Isso a instabilidade das próprias empresas. Eu já desliguei profissionais que eu não desligaria. Pois é. Né? Que foi uma situação... Em outras organizações, por exemplo. Foi uma situação do momento, do negócio. Então, de fato, isso tem que ser melhor explorado e investigado nos processos seletivos sem uma eliminação de um currículo por conta do pouco tempo nas empresas. Exatamente. Sem dúvida. Você sabe que lendo a parte do seu livro, Rúbia, você falou uma coisa muito interessante que é a liderança que marca, né? Você já teve referências de liderança muito fortes na sua carreira. E o que essas lideranças de fato faziam diferença, né? Como que elas impactaram positivamente no teu crescimento? E pessoal, o livro da Rúbia está aqui, né? Para vocês comprarem, né? Se quem tiver interesse pode clicar no link abaixo. Essa é a obra, e são várias pessoas que fizeram esse livro, né, Rúbia? Então, assim, é um conjunto, né, um conjunto de vários executivos, várias executivas, né? Isso. Mulheres que construíram essa obra, e a Rúbia teve o privilégio de escrever parte dessa obra, né? Então, quem tiver interesse está aqui para vocês comprarem. Então, tem uma parte, Rúbia, que inclusive você é coautora de uma grande obra escrita por mulheres, né? Com um prefácio da Raquel Maia. O livro chama O Protagonismo das Mulheres na Liderança. E quem tiver interesse, por favor, clique no link, compre esse livro. Eu li a parte da Rúbia, fiquei impressionado, né? Com a história. Acho que vale a pena vocês entenderem bem a história dela, porque é um aprendizado, não só na carreira, mas de vida, né? Você conta depoimentos ótimos. E uma parte do livro que você escreveu, você fala muito da liderança que te marcou. Eu quero entender esses líderes que passaram, que foram referências na sua carreira, por que eles impactaram tão positivamente na tua evolução, né? É algo que a gente perdeu um pouco. Eu vejo muitas pessoas que passam pela trilha, profissionais que eu converso, e falam assim, poxa, mas me falta referência, essa empresa não está me ensinando muita coisa, está faltando aquele líder inspirador. E você teve alguns líderes inspiradores dentro da sua carreira, né?
É isso? Sim, sim, Bruno. Tive a felicidade de trabalhar com ótimos líderes e eu destaco aqui a característica de um deles que foi inclusive quem me abriu portas para atuar na área de recursos humanos, isso lá atrás. E o que para mim era o grande diferencial ele se interessa por pessoas. Então, para liderar bem, é preciso se interessar pelos liderados. É preciso conhecer os liderados, entender quais são as fortalezas, quais são as deficiências, quais são as motivações. Então, eu lembro que no começo dessa minha carreira em RH, nós trabalhávamos há pouquíssimo tempo e ele já sabia, conhecia a minha situação familiar, sabia que eu era a filha mais velha, né, de 3 irmãos, sabia onde eu morava, ele se interessava genuinamente pelos subordinados. Isso é muito interessante porque você se sente importante, se sente ouvido, né? Percebe que a sua história, a sua vida importa. Isso motiva e faz com que você tenha vontade de estar ali, de se dedicar para aquela pessoa, de entregar o seu melhor. Então, isso faz a diferença. E tinha uma curiosidade que ele me delegava 10 tarefas, mas ele só cobrava aquelas que eu não tinha feito ainda. E eu falava, mas por que ele não perguntou disso? Por quê? Ele sabia quais eram aquelas tarefas que eram mais difíceis para mim, talvez por uma deficiência técnica, ou sabia que aquelas que não me agradavam muito. Normalmente eu gostava muito de tudo que envolvia falar com as pessoas, resolver, né? Coisas mais operacionais eu tendia eu tendia a deixar por último. Uhum. Mas eram justamente essas que ele falava, você fez. Aí eu, então, bem, ele falava, vamos fazer juntos, né? Então, isso para mim fez muita diferença no começo da minha carreira e é uma habilidade, porque hoje as lideranças são cada vez mais demandadas, então além do desafio de tomar decisões rápidas, assertivas, cobrança, né, pressão por resultado, enfim, é preciso, é imprescindível, eu diria, ter espaço de conversa para conhecer os liderados, porque o líder ele alcança resultados por meio das pessoas. Isso gera segurança psicológica também, E né, gera Rubia? segurança psicológica. E você saber que você pode contar, né? Cria um vínculo entre líder e liderado, você saber que você pode contar com o seu líder, inclusive sobre as suas deficiências, os pontos que você precisa de desenvolvimento, que você precisa de apoio da organização. Então, essa é uma característica que, na minha opinião, é a mais marcante. E a mais marcante porque vai ser a competência mais valorizada daqui para frente. Porque com a IA fazendo uma porrada de coisa automática, o que sobra para o líder? Ser empático com o seu colaborador. Entender que os problemas pessoais dele impacta no dia a dia dele, né? Na produtividade. Então, veja, o líder que não for orientado para os humanos, eu acho que ele perde muito espaço nessa era de transformação digital e da inteligência artificial. Rúbia, o modelo de trabalho mudou muito, né? Mas a liderança nem sempre acompanhou esse modelo, né? Eu pergunto para você, o home office ajuda ou atrapalha? Eu sei que está um debate eterno, né? Muitas empresas defendendo mais trabalho remoto, outras empresas defendendo mais o presencial. Eu gosto do equilíbrio sempre, eu acho que dá para a gente conciliar, mas isso é uma visão minha. Mas mais do que uma visão do defender o híbrido, na minha visão, eu vou até responder para mim mesmo, depois você vai complementar, eu acho que a gente tem que olhar para o nosso negócio, o que funciona melhor para a nossa cultura, para nossas entregas e para o nosso dia a dia, né? Tem empresa que precisa muito desse contato e tem empresas que trabalham muito, muito bem também remotamente. O que você... Eu queria a sua análise assim, sobre isso, porque eu sei que muitos RHs estão sofrendo para contratar pessoas, porque as pessoas
principalmente geração mais nova, não estão aceitando mais trabalhar 100% presencial, né? Então, a liderança também, que, né, a gente entende que mais sênior, com mais idade, resiste a esse modelo mais remoto, prefere a batida, né, mais presencial dentro do escritório. Qual que é a tua análise aí, Ru? Bruno, eu sou super favorável ao modelo híbrido de trabalho. Super favorável. O que eu vejo é as lideranças, elas rejeitam o novo e rejeitam o que elas não sabem lidar, né? Quando começou a história do remoto, do híbrido, etc., se ignorou algo que é essencial. O jeito de trabalhar mudou, como você bem disse na sua introdução. Então, não faz sentido. Não faz sentido eu exigir que um colaborador se desloque do centro de São Paulo, aqui para a região de Alphaville, por exemplo, que é onde eu trabalho, se 100% do trabalho dele pode ser desenvolvido remotamente. Então, tem N contribuições, inclusive contribuição relacionada ao trânsito, relacionada ao impacto ambiental, qualidade de vida, proximidade da escola dos filhos. Então, eu não concordo da gente olhar para isso e dizer que o trabalho híbrido é ruim. Agora, exige aprendizado, exige adaptação. O líder, ele precisa desenvolver habilidades para gerir essa equipe à distância. Nós precisamos aprender e desenvolver habilidades para que o engajamento exista mesmo na distância física. E também os liderados precisam fazer a parte deles. Então, assim, eu já vivi situações complexas a gente tem aí N casos de profissionais que não se adaptam, que não produzem. Só que aí qual é a decisão? Então vamos acabar com o híbrido? Não. A gente tem que aprender a fazer isso melhor. Isso aí. Temos que entender que nem todo mundo vai se adaptar, e aí eu tenho uma decisão enquanto empresa. Eu flexibilizo só para quem consegue e para quem produz à distância. Eu não posso penalizar o todo por conta de um pequeno grupo. Então, essa é a minha opinião e vem sendo o meu posicionamento nas empresas que eu atuo sobre esse tema. Muito bom. Eu acho exatamente isso, Rúbia. Falta mais análise do que esse jogo de qual que é o melhor, híbrido, Sim. presencial ou remoto. Eu acho que é olhar para a tua população dentro da empresa, Sim. né? Quais são, de fato, o estilo, né, que eles se adaptam melhor. Eu acho que isso é também conhecer as pessoas, né? Faz parte daquela introdução tua lá de líderes que gostam de pessoas. Sim. Tentem entender assim com mais profundidade aquilo que o profissional reage melhor, né? Faça uma análise do todo. Faça uma análise também do teu negócio, né? É preciso todo dia ir ao escritório, sabendo que o trânsito também impacta diretamente na qualidade de vida, impacto ambiental, como você bem falou. Gera economia para o empresário, inclusive. Exatamente. Gera economia para o empresário, quanto menos profissionais, tem menos colaboradores no escritório, também menos despesas. Então, assim, eu acho que é uma relação de ganha-ganha, mas que precisa ser bem calibrada. Sim. E tem que ter um desdobramento, não um desdobramento, eu vou melhorar isso. Mas é preciso ter um entendimento mais aprofundado da situação. Perfeito. Tem atividades onde isso é possível, outras que nem tanto. Como a gente já fez isso em outras situações, onde aquele funcionário ele precisa de um carro da empresa pela natureza da atividade, aquele outro não precisa. Sim. Então eu acho que isso entra no mesmo contexto. E também um dos pontos bem importantes, ainda para finalizar esse assunto, né, Rúbia, é a questão de usar a tecnologia a seu favor, né? A favor da gestão da empresa. Sim. Porque, de fato,
nada vai substituir o contato humano. A integração, ela vem do presencial, né, no olho a olho. O momento do café é super importante, ele é saudável também para as empresas. Então, como é que eu promovo essa integração estando dentro das nossas casas? Então, eu acho que a tecnologia aí entra como fundamental, como um fio condutor para poder a gente ter uma empresa coesa, integrada, né, sem sentir muito o impacto do não presencial. Então, assim, eu também acredito muito que a integração do time, ela vem do presencial também, muitas vezes, né? Você tem também empresa remota que não promove, né, essas discussões, esses fóruns abertos, essas salas, né, essas rodas de conversa que muitas vezes parece simples, mas elas promovem muita integração. Então, é só uma reflexão aqui, né? Mas olha que interessante, Bruno. Na pandemia, eu tive 2 experiências que me surpreenderam muito positivamente. Olha. Nós fizemos uma roda de conversa com uma psicóloga e foi muito impressionante. As pessoas trouxeram as suas questões pessoais, muita gente se emocionou, chorou, e foi tudo conduzido remotamente. Uhum. Eu implementei um programa de desenvolvimento de liderança durante a pandemia e a experiência foi muito interessante. Então, assim, é possível fazer, é possível ter engajamento, é possível construir vínculo, desde que se saiba fazer. Agora, qual é o desafio? Estamos acostumados a fazer de um modo. Então, tem a resistência. Será que isso vai funcionar mesmo? Sim. Sabendo fazer, funciona. Sim. Então, tem empresas AI First, que eu até acompanho algumas delas, com práticas muito interessantes de engajamento de colaboradores. E o contrário também é verdadeiro. Tem empresas com culturas muito complexas, onde as pessoas trabalham de forma presencial e não tem engajamento nenhum. Nenhum. Isso não é sinônimo, né, de engajamento. As áreas não interagem de forma adequada, então tem silos, apesar de estarem todos fisicamente no mesmo local. E não se conversam, as áreas, né, tem um monte de barreira entre as áreas. Bom, eu mesmo, boa leitura, ô Rubel. Semana passada eu recebi um contato de um orçamento para fazer uma trilha aí, para montar uma trilha de liderança, onde os gerentes não se falavam, né? Quer dizer, uma empresa de mais de 3 décadas aqui no Brasil e que estão 100% no presencial e os gerentes não se falam. Exato. Então, adianta o quê? Você realmente ter uma empresa presencial só para a imagem, né, da organização? Não, eu acho que cabe mais profundidade aqui. Exato. As pessoas estão todas juntas, mas não necessariamente estão engajadas. Exatamente. Então, cabe uma reflexão importante sobre esse tema quando a gente ouvir assim, não gosto do remoto porque cada um canto não tem engajamento. Exatamente. Cabe uma reflexão importante sobre isso. E aí a gente volta na liderança, né, Rubel? Porque assim, sempre é a liderança. A liderança é o tema central de hoje, né, pessoal? Porque que eu e Rúbia, estamos batendo muito na tecla da liderança. Porque é ela que vai compartilhar, né? É ela que vai levar toda a cultura para baixo da empresa. Né? Então, quando a gente discute remoto ou presencial, quando a gente discute aprendizagem, quando a gente discutiu gerações, adaptabilidade, tudo isso faz parte da liderança. Se você não tem uma liderança que participa, que nem a Rúbia estava falando, ela tem o privilégio de ter o sócio, né, preocupado com o mapeamento comportamental das pessoas. Ótimo! Quiçá todo CEO tivesse isso hoje. Né? Isso é raro de acontecer. E eu vejo que a liderança mudou, né, totalmente o contexto de liderança, né, mudou totalmente depois da pandemia, né, Rubia? Assim, a gente vê menos recurso, mais pressão, as empresas fazendo grandes layoffs, né, a IA com certeza impactando muitos processos. O que você enxerga aí? Eu estou provocando aqui de uma forma geral, né, que hoje a gente fala muito de comportamento, que o líder precisa entender muito mais de comportamento do que o técnico. É verdade isso, né? Assim, as lideranças estão mais despreparadas hoje ou mais pressionadas? Eu estou fazendo esse cruzamento para que você
e eu gostaria muito da tua análise, porque esse é um tema que vira e mexe, aparece. Esse é um tema que muitas vezes aparece no meu dia a dia, inclusive, né? As empresas, quando entram em contato comigo, falam, olha, eu estou com uma liderança pressionada, né? O RH tem muito essa dor, né? De o que eu faço com a minha liderança para poder, né, entregar mais resultado, porque isso começa a pegar realmente lá no P&L, né? No resultado financeiro da empresa, né? Bruno, vou por partes. Eu entendo que o papel dos líderes sempre foi desafiador. Então, até falando de liderança de RH, por exemplo, né? Nós estamos ali entre um CEO ou um sócio, um empresário, um investidor que deseja ter menos colaboradores, mais produtividade, menos custo e margem alta, né? E nós temos todos os colaboradores que querem flexibilidade, melhores salários, melhores benefícios. Então é desafiador você ali atender todos os desejos, todas as demandas e ser um representante do head para os colaboradores e ser um representante dos colaboradores para esse head, né? Agora, quem faz a transformação na organização não é o RH, são as lideranças. Isso aí. Né? E liderar é difícil. Então, veja bem, agora a época da Copa, né, todo mundo vira técnico e questiona por que esse foi escalado, por que não aquele, enfim. Mas só o líder só o líder sabe no dia a dia quais são as resistências que ele tem, os recursos que eles têm, o tempo que eles têm, as cobranças e as expectativas de ambos os lados. Então, liderar é difícil. Hoje, quando você fala assim, puxa, a liderança está melhor ou pior, eu não iria por esse caminho, mas eu diria que assim, as lideranças têm mais desafios. Então, se a gente for olhar para o nosso mercado, hoje a gente tem pautas super relevantes de inclusão e diversidade. Hoje nós temos questões relacionadas com LGPD, hoje nós vivemos aí questões sérias de compliance que precisam ser analisadas de forma bastante meticulosa. A IA, como você bem falou. Diversidade. Né? Então, assim, problemas graves de saúde mental, nunca a gente teve tantos afastamentos de trabalho por problemas de saúde mental. Falando do nosso cenário atual de Brasil, tem agora a reforma tributária exigindo que as pessoas aprendam e passem a trabalhar de uma outra forma. O sistema todo de precificação vai mudar com a reforma. Como que a forma de se relacionar com os fornecedores, ela também vai passar por mudanças significativas. Isso afeta lá o preço final. É muita demanda nova. É isso aí. Muita demanda nova que as lideranças precisam se apropriar. Então, quando a gente olha décadas atrás, que eu tinha... eu esqueci ainda de falar da questão da diversidade etária coexistindo nas organizações. Quando a gente olha algumas décadas atrás, nós tínhamos o líder lá manda quem pode, obedece quem tem juízo, um mercado mais estabilizado. Sim. Muitas dessas pautas que eu falei aqui para você não eram pautas de liderança. Quem falava em inclusão e diversidade, quem falava de lei geral de proteção de dados, de compliance, de IA. Então, hoje, a liderança precisa dar conta disso tudo. E como que ela vai dar conta disso tudo? Ela precisa entender, precisa estudar, precisa buscar parceiros e fornecedores que tenham essas habilidades mais desenvolvidas para poder trazer isso para dentro da empresa. É isso aí. Porque só isso vai assegurar a competitividade das organizações. Né? Então é esse o grande desafio do líder hoje, na minha opinião. Não só do líder, Rúbia, de todas as pessoas que querem permanecer no mercado de trabalho. Não Sim, tem jeito. sim. Se você não aprende coisas novas, e a gente tem uma biblioteca de Alexandria a nosso favor aqui, né? Você pega o celular, né? Você tem tudo que você quer, né? Se a gente não aproveitar tudo isso, o cara não sobrevive dentro do mercado de trabalho. Eu te falo, para empreender ou para ser um bom executivo, a gente tem que aproveitar essa aprendizagem contínua sempre.
sempre buscar conhecimento. A Rúbia falou uma coisa muito interessante, que é inclusive o mercado que ela está hoje, que é a reforma tributária. Eu já estou recebendo orçamentos, já cotações que já está considerando já a alíquota de CBS, IBS, etc, etc. Cara, eu tenho que entender como empresário isso. Se eu não entender, eu vou ter que contratar alguém caro para entender por mim e a minha margem vai diminuir. Então, se eu não sou protagonista dos conhecimentos que eu necessito para rodar o meu negócio, eu não sobrevivo no mercado do século XXI. Simples assim. Exato. E falando, e você fez um comentário importante, Bruno, que isso permeia toda a organização, todos os níveis, tem muito para aprender para a gente conseguir acompanhar essas mudanças todas. Agora, o papel da liderança é ser o maestro dessas mudanças. Então, se eu não tenho um líder que entende que diversidade e inclusão é uma pauta relevante, eu não vou fazer isso ecoar na minha organização. Se eu não tenho um líder que entende, puxa, eu preciso repensar o meu modelo de trabalho para o híbrido, porque eu estou perdendo competitividade, eu não estou conseguindo atrair melhores talentos, eu tenho uma situação aqui que vai prejudicar a minha organização. Então, isso é urgente. Então, por mais profissionais que percebam a complexidade desse mercado e o lado bom, né? Porque não tem nada mais legal do que a gente aprender coisa nova. Então, eu, por exemplo, estou assim, me sentindo grata por estar vivendo um momento de RH com inteligência artificial. Né, entendendo que tem tarefas que a gente demorava mais por comunicação interna, produção de conteúdo, produção de política interna, de regulamentos, e a gente conseguir fazer isso com o uso da inteligência artificial é um privilégio a gente participar de tudo isso e a gente ser um motor, né, promotor dessas transformações dentro da organização. Então eu acho que assim, menos reclamação, né, de que ai meu, quanta coisa, okay? e mais essa energia de falar, puxa, que bom, tantas coisas novas, tantas coisas novas para a gente aprender e ser um profissional melhor. É isso aí. E ser capaz de influenciar para melhor o nosso mercado de trabalho. É isso que eu acredito e que me move, né, a continuar na minha área de recursos humanos há tanto tempo. Olha só, né, pessoal, o que a Rúbia está comentando aqui. Né? Faltam líderes com essas características cada vez mais. Então, eu confesso, concordo 100% com você, Rúbia, que eu vejo um mercado ainda muito instável de liderança, né? E muita liderança não entendeu o jogo ainda. Né? Então, eu acho que você está 100% correta. Então, e aqui também não é um papo que a liderança ela tem que só ser orientada a pessoas e esquecer o resultado da empresa. Não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando aqui que as empresas precisam sim fechar as contas. É super importante. Mas aliar, ser um maestro, como a Rúbia comentou, né, de balizar tudo isso entre as necessidades das pessoas, olhar com empatia o que as pessoas pensam e se adaptam ao seu negócio versus o resultado lá, o lucro da organização, porque os acionistas pressionam com certeza a liderança. Então, saber dosar isso e entregar valor para a organização, esse é o líder que a gente precisa nos dias de hoje. E para o último bloco, Rúbia, eu gostaria de entrar num tema que inclusive foi uma pesquisa que você me mandou, que eu confesso que eu não tinha lido. É uma pesquisa sobre a visão dos CEOs sobre os RHs, e que a gente sempre teve essa imagem do RH muito operacional, né? E que isso mudou muito. E a Rúbia tem uma experiência na prática sobre isso, que eu quero que ela comente aqui com vocês, para que vocês percebam o quão isso é importante no dia a dia das lideranças. Ter um RH participativo, estratégico. Pode falar, Rúbia. Bruno, eu compartilhei com você esse resultado de pesquisa porque eu achei bem interessante e me provocou várias reflexões sobre o tema. RH não pode ser área de suporte, porque tudo na organização é sobre pessoas.
Então, as pessoas que a gente contrata, as pessoas que nós desenvolvemos, as pessoas que nós promovemos, as pessoas que trazem inovação. Então, tudo dentro de uma organização é sobre pessoas. O que eu vejo nessa transição de RH mais operacional para RH estratégico? Duas situações precisam coexistir, na minha opinião. Uma é que o CEO, o head da empresa, ele tem que criar espaço e dar uma cadeira diferenciada para o RH, para que ele, de fato, possa atuar como um RH estratégico. Então, se o RH não for empoderado por essa alta gestão, é muito difícil fazer o trabalho. Com certeza. É muito difícil fazer o trabalho. E, por outro lado, o RH ele tem que ser capaz de se apropriar desse papel. Uhum. Então, o que a gente vê no mercado são situações diferentes disso que eu estou trazendo para vocês. Uhum. Eu tenho um CEO que não empodera o RH, que não cria espaço, não valoriza. na agenda, não valoriza, Uhum. não valoriza as opiniões sobre a organização. E eu tenho, por outro lado, também alguns RHs que não se apropriam, porque não ficam distantes do negócio, né, não conseguem falar a língua do CEO. Então, não existe um distanciamento entre essas duas posições, que são extremamente relevantes para o sucesso da empresa. Então, muito tempo em RH, eu, inclusive, posso compartilhar aqui situações pessoais. Eu tive momento, experiência profissional, onde o CEO não me deu espaço, Uhum. e eu não consegui conquistar esse espaço. Então, eu vivia ali mendigando por um minuto na agenda, por uma atenção na agenda. Então, eu fiz muito pouco. Impactava no resultado dele. Impactava, e eu fiz muito pouco perto do meu potencial e da minha capacidade de colaboração. Imagino. E eu tive também situações onde me foi dado o cargo, a cadeira, o lugar na mesa, mas eu também não consegui me apropriar pelo meu momento, pela minha senioridade naquele momento. Então, eu vivi essas duas realidades. E hoje eu tenho a felicidade e percebo a diferença de trabalhar com um head que, mesmo sendo muito prático, Uhum. muito objetivo na tomada de decisão, ele abre espaço para discutir questões relacionadas às pessoas. Uhum. Então, eu completo 2 anos de empresa agora e nós temos construído juntos mudanças importantes organizacionais, mudanças de organograma, de estrutura. Então, porque as duas situações elas coexistem, né? Então, hoje, o que eu diria tanto para CEO como para profissional de RH? Perguntaria para o CEO, você dá espaço de fato para o seu RH? Para que ele possa atuar e para que ele seja estratégico? Você convida para que ele participe de reuniões estratégicas, para que ele entenda melhor o negócio? Isso precisa acontecer. E para o RH, e você está se apropriando, você está conquistando o seu espaço? E aí eu gosto até de uma analogia de diversidade e inclusão que fala, não basta chamar para o baile o RH. Você tem que convidar o RH para dançar, você precisa chamar o RH para influenciar na coreografia, e aí você vai ter o melhor de uma organização em relação às pessoas, e tudo é sobre pessoas. Uhum. Né? Então não dá para eu olhar vendas, para eu olhar negócio, para eu olhar inovação de produto, inovação de serviços, se eu não tiver as pessoas no centro. E o RH tem esse olhar. Então, esse olhar precisa estar na mesa. Com certeza. Tá? E talvez o maior erro, né, Ruby, até para finalizar essa entrevista, o maior erro ainda seja tentar crescer sozinho em um ambiente que é cada vez mais coletivo. Sim. Então, eu acho que essa, né, é a reflexão aprendida aqui nessa entrevista tão profunda, né, e tão, assim, interessante para quem não só de RH, mas para quem é executivo, para quem é consultor, empreendedor, enfim, eu acho que aqui a gente fez análises e conseguimos extrair temas relevantes, né, do nosso dia a dia do mercado de trabalho, para que a gente possa refletir melhor sobre
o que a gente pode melhorar, né, nas empresas, como é que a gente pode ter uma cultura melhor, né, como a gente pode ter uma liderança mais participativa. Acho que esse foi o grande objetivo e a gente atingiu esse objetivo. Se eu pudesse resumir, Bruno, o trabalho coletivo fundamental, equipes multidisciplinares, equipes que se complementam. Então, e aí a gente está falando de sexo, de idade, de formação, de classe social. Tudo isso favorece qualquer contexto organizacional. E para isso é preciso a gente gostar de aprender. Então, se você, todo dia dentro da organização, você tem N oportunidades de aprender, fazer coisas diferentes, refletir sobre algum comportamento, refletir sobre alguma atitude. E mudar comportamento é difícil, porque para mudar comportamento, a gente precisa mudar o pensamento. E o pensamento é resultado de história de vida, de educação. Sem dúvida. Né? Então, a primeira coisa, precisamos ter essa mentalidade de mudança por meio do aprendizado contínuo. E aí sim, a gente vai estar mais pronto para fazer as mudanças que as organizações precisam, as mudanças que a sociedade precisa. É isso aí. Tá? E não esperem, o que a Rúbia está provocando aqui, não esperem um módulo de treinamento, uma trilha de liderança para provocar esse aprendizado dentro da sua empresa. O aprendizado começa no café, no fórum aberto com a liderança, nas rodas de conversa que o RH pode promover, que o próprio CEO pode promover, um café da manhã. Isso é aprendizado no dia a dia. E ele não custa nada. Só custa promover a conexão entre as pessoas. Exato. É isso? É isso. Num mundo tão complexo, né, a competência técnica não é mais suficiente. Então, hoje carreira envolve reputação, adaptação, visão de negócio e capacidade de conectar pessoas em ambientes cada vez mais líquidos, complexos e desafiadores. Então, é isso. É isso. Rúbia, muito obrigado pela sua presença, sua participação. Foi ótimo ter compartilhado, né? Você ter compartilhado um pouco da tua história, do teu conteúdo, né? Das tuas suas experiências. E a gente agradece muito e vamos lá para o próximo episódio, né? Eu quero agora pensar num outro participante também. Eu quero que esse projeto, né, tenha longevidade, porque é isso que a gente precisa na internet, de conteúdos relevantes e que façam as pessoas pensarem com mais profundidade. Obrigada pelo convite, Bruno, e vou aguardar as próximas entrevistas, Com porque certeza. eu gosto muito. Inclusive, um hobby meu ultimamente tem sido ler biografias. Olha só. Então, eu acho que os depoimentos das pessoas, de pessoas reais, também promovem muito esse aprendizado. Com certeza. Que eu tanto falei aqui. Com certeza. E para quem não segue a Trilha Carreiras, no Instagram e no LinkedIn, @trilha.carreiras. Pode nos seguir e você vai ver vários cortes como esse aqui do podcast meu e da Rúbia. Muito obrigado.